aqui com a votação da lista de exercício aberta, que vocês votaram por qual dos exercícios que a gente ia deixar gravado a resolução aqui em vídeo, para deixar aqui disponível pelo YouTube para vocês. E a questão mais votada é a questão 14. Vamos ver o que a questão 14 fala pra gente. Calcule o resultado das seguintes operações. A. Multiplicação de dois números sem utilizar o operador de multiplicação. E divisão de dois números sem utilizar o operador de divisão. Essa questão a gente estava aqui na lista de exercícios, daquela lista que a gente estava resolvendo os exercícios com o Scratch. Se eu não me engano, nós corrigimos ela com o Scratch, porém nós não fizemos ela com Java. Então eu vou corrigir ela aqui agora, passando a solução disso daqui para Java. Então eu vou abrir aqui o IntelliJ, vou criar aqui dentro do meu pacote lista 1 a classe da questão 14. Vou copiar aqui o enunciado para deixar aqui fácil para gente. Vou deixar em forma de comentário, porque comentário não fica compilado, né? Comentário é só um comentário. E multiplicação de dois números sem utilizar o operador de multiplicação. Vou colocar a questão 14A. Se você quiser renomear um arquivo, você clica aqui no seu arquivo, na sua classe, clica com o botão direito e tem aqui, ó, Refactor, Rename. Então, questão 14A, clique em Refactor, ele vai refatorar tudo para você, tá vendo? Já mudou aqui, e se estivesse utilizando essa classe em outro lugar, também ia mudar. Primeira coisa, nosso main, psvm, criei o meu main, e agora vamos colocar a nossa questão. O que a gente precisa pensar é no mecanismo da multiplicação. Se você multiplica 2 vezes 3, o que você está fazendo? Você está somando 3 mais 3. 3 duas vezes. Se você multiplica 5 vezes 5, o que você faz? Você soma os 5 5 vezes. Observa que tem um loop, tem uma repetição nisso daí. Então é isso que a gente precisa fazer. Primeira coisa, eu vou pedir o usuário para digitar os números que ele quer multiplicar e que ele quer, qual que é o número e quanto que ele quer multiplicar aquele número. Então, eu vou criar aqui. Vou utilizar o número inteiro mesmo. Vou colocar N1 e N2. Vou criar o meu scanner para poder fazer a leitura desses dados. Vou chamar aqui o meu objeto de ler. Então, scanner ler new scanner system.in. Observa que quando eu criei aqui o meu scanner, ele automaticamente já importou a classe JavaUtil Scanner aqui pra gente. Vou perguntar então, pedir o usuário para digitar esse número. Então, vou colocar aqui, digite o primeiro número. E vou ler isso dentro de N1. N1 recebe ler.nextInt. Opa. NextInt. E vou fazer a mesma coisa por N2. Então, vou Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Para seletar o esquema. N1, N2, digite o segundo número. Feito isso, a gente pode organizar aqui para fazer essa multiplicação de um número pelo outro, sem utilizar o asterisco, né? O operador de multiplicação. Então, para usar o last repetição, aqui eu acho que vai ficar mais fácil a gente utilizar o while do que utilizar o for. Então, vou colocar aqui a estrutura do meu while. E qual que é o ponto aqui? Nós precisamos somar um número com outro aquele tanto de vezes. Então, eu vou ter uma nova variável aqui que eu vou chamar de total. E se eu multiplicar 2 vezes 3, o que nós queremos? Queremos somar o 3 duas vezes. Então, observa que a quantidade de vezes que a gente somou esse 3 é o meu segundo número, certo? Então, é quantas vezes que o laço vai executar. Então, eu vou criar um contador. Vou colocar aqui também o meu i. E o meu i, eu vou iniciar ele em 1. Então, enquanto o meu i for menor do que o meu N2, eu vou executar. Menor ou igual. Então, eu vou falar que o meu total, que eu vou inicializar ele em 0 aqui, vai ser igual a ele mais o primeiro número que eu estou querendo somar. Então, total mais igual N1. Fiz isso, temos a nossa operação,
que eu quero fazer esse tanto de vezes. Temos o nosso teste e precisamos fazer o nosso incremento. Então, eu vou fazer um i mais mais aqui. Por que eu estou fazendo um i mais mais? Se eu quero multiplicar 2 vezes 3, o que eu quero fazer? Eu quero somar 3 mais o 3, correto? Então, imagina o seguinte, coloquei aqui 3 e o 2, vamos inverter para poder ficar mais fácil. Se aqui eu digitar o número 3 e aqui eu digitar o número 2, o que ele vai fazer? I está valendo 1 na primeira volta. Então, I menor ou igual a N2, 1 é menor do que 2? Sim, vamos entrar dentro do laço. Total, que está valendo 0, vai somar ele com o valor de N1, que é o meu primeiro número. Então, ele vai ficar valendo 3 na primeira volta. 3. Incrementei o meu valor de I, que agora vale 2. Vai ver, 2 é menor ou igual a N2? Sim, 2 é igual a 2. Então, ele vai fazer isso aqui de novo. E vai somar o 3 mais uma vez. O que era 3, agora passa a valer 6. Incrementa aqui o I em 2, que agora vai ser 3. Vai chegar aqui, 3 é menor do que 2? Sim, 3 é menor do que 2. E ele vai sair do laço e vai vir aqui para fora. Então, dessa forma, aqui no total, eu vou ter o resultado da minha multiplicação. Vamos imprimir isso? Então, vou colocar aqui um solt. Lembrando que o atalho para escrever systemout.println, você coloca solt e ele já aparece para você. E vou colocar o resultado da multiplicação de... E vou escrever o número aqui, ó. De N1 por... Lembrando, tem que pôr espaço, porque senão ele vai imprimir uma coisa grudadinha na outra. Por N2. Dá um enter aqui, só para facilitar a nossa visualização aqui. Então, o resultado da multiplicação de N1 por N2 é o total. Para facilitar, como não facilitar, mas para ficar mais bonitinho, vamos fazer o seguinte. Vou fazer mais um print aqui. E vou colocar aqui, ó. Método sem operador de multiplicação. E vou fazer o mesmo print com o operador. E vou multiplicar um pelo outro aqui. Então, aqui, em vez de falar o resultado por N1 e de N1 multiplicado por N2 vai dar o total que a gente multiplicou, eu vou fazer essa conta aqui. N1 vezes... Opa, tá maiúsculo. Lembrando que é case sensitive, então, se eu colocar esse N1 maiúsculo, vai dar errado. Então, de N1 por N2, e vai ter o resultado aqui. Vamos executar? Vamos ver se tá certo? Digite o primeiro número. 2. Digite o segundo número. 3. Ó. Método sem operador de multiplicação. O resultado da multiplicação de 2 por 3 é 6. Método com operador de multiplicação. Multipliquei 2 vezes 3, 6. Vamos de novo? Executar. Digite o primeiro número. 10 vezes 50. O resultado com a nossa laço de repetição, sem utilizar a multiplicação, é 500. E utilizando a multiplicação, também é 500. Então, tá certinho o nosso código. Então, o que nós fizemos? Fizemos um laço de repetição que ia somando aquele tanto, o primeiro número, aquele tanto de vezes determinado pelo segundo número. Que é isso que é a multiplicação? Você faz uma soma. Que é isso que é a multiplicação? Você vai pegar um número e ir somando ele aquele tanto de vezes que a operação pede, ok? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Ou então entre em contato direto comigo no Teams. E desse jeito aqui, então, a gente faz a letra A, multiplicação de 2 números sem utilizar o operador de multiplicação. Dica importante, faça prints. Quando você faz um print como esse daqui, você tem a possibilidade de ver o que está acontecendo. Então, ó, a gente imprimiu o resultado conforme o exercício pediu, e só para comparar, a gente também imprimiu aqui o resultado utilizando o método convencional, que é fazer a multiplicação de um número pelo outro. Agora, vamos para a questão 14b.
Tá lembrado? B. Cadê? Divisão de dois números sem utilizar o operador de divisão. Mesma coisa, só que o inverso. Aqui, na 14A, então, nós realizamos a soma e essa quantidade de vezes que a gente somou era aqui determinado pelo número que a gente queria multiplicar. Agora, o que a gente precisa fazer é subtrair até chegar em zero. Então, vou colocar aqui, questão 14B. Vou colocar aqui em forma de comentário o nosso enunciado, divisão de dois números sem utilizar o operador de divisão. Já vou colocar o meu main. E o início, eu vou copiar lá do anterior. Que é essa leitura de dados aqui. Deixa eu apagar esse comentário, esse aqui também. Então, eu li o primeiro número e o segundo número. Na divisão, a gente precisa ficar esperto com o negócio. Eu não posso dividir um número por zero, certo? Então, eu vou fazer um teste aqui primeiro. Se por acaso o N2, que é o meu segundo número, for igual a zero, eu quero sair do programa. Não vai dar para executar, não dá para fazer uma divisão por zero. Então, se esse N2 for igual a zero, eu vou imprimir uma mensagem. Não é possível dividir um número por zero. E eu preciso forçar a saída desse programa. Nós vimos que break é um comando que força a saída, certo? Só que ele força a saída de um laço de repetição. O que a gente quer fazer aqui é encerrar o programa. Você já viu isso aqui, ó? Processo finalizado com código de execução zero. Existe um comando que a gente encerra o programa, que ele retorna um código aqui, que é esse código que ele executa. Em linguagens como C, você vê muito o final de cada programa, tem lá, return zero. Aqui é o seguinte, system.exit, status zero. O que está acontecendo, professor? Lembra que tudo que o programa faz é aquilo que você manda ele fazer? Então, eu estou mandando ele finalizar o programa. Sim. Ó, vou fazer um print aqui. Não finalizou ainda. Segue executando. Executando. Vou colocar aqui entre aspas, né? Senão ele não entende que é uma string. E é o seguinte, vou digitar os números aqui, N1 e N2. E se o N2 for zero, vou digitar o N2 de zero de propósito, ele vai vir aqui no meu system.exit e vai sair. Digite o primeiro número, 1. Digite o segundo número, 0. Não é possível dividir um número por zero. Processo finalizado com código de execução zero. Viu que ele saiu aqui? Ele não imprimiu isso aqui? Ele entrou dentro aqui do meu if, dentro desse bloco, porque o 2 é 0, e imprimiu a mensagem. Não é possível dividir um número por zero. E finalizou o programa. Ok? E aí, se eu digito um número diferente de zero, ele vai cair nessa linha aqui. Ó. Vou executar, digite o primeiro número, 1, digite o segundo. Opa, queria o contrário, né? Eu quero um número funcional. 1 e 1 não finalizou ainda, segue executando. Ou seja, ele veio aqui e fez o teste. Digitei 1 no N2. 1 é diferente de 0, não é igual. Então, isso aqui dá falso. Quando esse if dá falso, ele vem para a próxima linha. Eu não tenho else, eu não preciso de um else aqui. Porque é o seguinte, se eu coloco um else aqui e coloco todo o meu programa aqui dentro, percebe que é ruim de ver todo o programa aqui dentro de um else? E fora que, além de ser ruim de ver, não tem essa necessidade. Porque se isso aqui for verdade, se ele entrar dentro desse código, ele vai imprimir a mensagem e vai finalizar o programa. Ele não vai vir para cá. Então, não tem problema. Nesse caso aí, a gente precisa de uma estrutura de decisão, uma estrutura de seleção simples. É um if. Se isso aqui for igual a zero, vai terminar o programa. Se não, ele vai vir para a próxima linha tranquilamente. Aprendi desse detalhe? Então, vamos voltar. Foca aqui no nosso exercício. Não preciso dessa linha aqui. Meu scanner, digitei um número, digitei o outro. Testei se um número é igual a zero. E aí, outra coisa que a gente precisa saber é se vai dar para dividir esse número, certo?
Nós vamos colocar aqui o nosso código considerando que esse número, nós não vamos fazer uma divisão com casa decimal, nós vamos fazer uma divisão inteira e informar o resto. Por quê? Para facilitar, ok? O que a gente precisa fazer é pegar o nosso número, por exemplo, se eu vou dividir o número 10 por 5, eu sei que isso dá 5 montinhos de 2, certo? Nem quando você aprende a dividir realmente, que não sei vocês, mas eu aprendi a dividir utilizando borrachinha e lápis de cor. Tinha 10 lápis de cor lá na mesa e minha mãe falava, e aí, vamos dividir esses 10 lápis por 5? Por 5 pessoas? Quanto que dá para cada um? Você juntava 2 lápis de cor para cada um e eu amarrava na borrachinha para ficar separadinho. E aí, então o que acontece? Se eu tenho 10 e divido por 5, você quer ir diminuindo 2 a 2, certo? Mas a gente não sabe esse número 2. Ou sabe? Não. Se a gente vai digitar o número 5 e o número 2. E o número 10 e o número 5, desculpa. Se eu digito aqui, ó, quero dividir 10, vamos colocar um barra aqui, porque é comentário. E aqui, 10 dividido por 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 10 e vou subtrair o 5 duas vezes. E vai me dar o resultado 2, até chegar em 0. Porque se eu continuar dividindo, subtraindo, eu posso continuar subtraindo. 10 menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, vai dar um número negativo. Então, o nosso laço de repetição aqui, a gente vai colocar ele um pouquinho diferente. A gente vai precisar contar quantas vezes que ele executa, até chegar em 0. Então, o meu total, enquanto o meu total for maior ou igual a 0, porque eu vou subtrair até chegar em 0, enquanto ele for maior aqui. E esse total, a gente tinha inicializado ele em 0, porque antes a gente estava querendo somar, então eu precisava começar ele em nada, certo? Nesse momento, eu não preciso inicializar ele em 0, mas eu vou inicializar ele com o valor da minha primeira variável, N1. Então, olha só, se eu digito 10 no meu N1, eu vou colocar esse 10 aqui dentro do total, vou armazenar, e esse total que eu vou ir subtraindo, porque eu quero manter esse número aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, total menos igual àquilo que eu digitei no N2. Menos igual a N2. Pois bem, quando eu faço isso, ele vai subtrair o total do N2, que o total está inicializado na minha primeira variável, enquanto esse total aqui for maior ou igual a 0. No momento que ele passa a ser um número negativo, que na hora que essa divisão passa para negativo, ele vai sair desse laço de repetição. Só que eu preciso contar quantas vezes que isso aqui dá, certo? Então, o meu i, que eu tinha inicializado ele antes, ele vai ser o meu contador. Só que eu vou chamar ele de count. Fica mais intuitivo. O meu count, eu vou inicializar ele em 0. Aqui, eu vou fazer um count mais. Porque olha só, se eu coloco o meu N1 como 10 e o meu N2 como 5, meu total vai estar valendo 10. Bom comentário aqui. E ele vai ver aqui, 10 é maior ou igual a 0? Sim. Então, o meu total, que é 10, eu vou subtrair do N2. O N2 vale 5. Então, 10 menos 5 vai passar a ser 5. O meu count, que era 0, vai passar a ser 1, porque vai ser a primeira volta que ele completou. Ele testa novamente. 5 é maior ou igual a 0? Sim, é maior ou igual a 0. Então, ele vai fazer de novo. O que era 5 menos igual a N2 vai passar a valer 0. E o meu count vai valer 2. Ele volta aqui. 0 é maior ou igual a 0? Sim. E ele vai fazer de novo. Mas você pode fazer isso de novo? Não, porque ele já chegou em 0. Então, na verdade, o que a gente precisa é um total maior do que 0. Tá vendo a importância de fazer esse teste de mesa? Isso aqui que a gente tá fazendo é um teste de mesa, sem usar o papel, né? Usando aqui os comentários. Então, vou apagar esse comentário. E quando esse laço aqui, isso aqui dá falso, significa que eu não consigo mais dividir e o meu count é o meu resultado. Vamos copiar aquele print anterior aqui, ó. Esse. Método do operador sem o operador de divisão. O resultado da divisão de N1 por N2 não é o total que eu quero mostrar agora, porque o total a gente utilizou aqui como uma variável auxiliar. O que eu quero mostrar agora é o count.
que são quantas vezes que esse laço executou. Pois bem, por que eu joguei o valor de N1 para total e fui subtraindo o total aqui? Porque eu queria manter a informação do N2 armazenada, para eu poder conseguir imprimir ela aqui, ó. Porque eu poderia utilizar o próprio N2 aqui, ó. Vou subtraindo um do outro. Aliás, o próprio N1, desculpa, falei errado. O próprio N1 aqui, e isso subtraindo ele de N2. Só que eu não conseguiria mostrar essa informação aqui nesse momento. Se eu não mostro essa informação aqui, tem problema, professor? Posso falar só, o resultado deu tanto? Pode. Mas eu aqui mostrando para vocês a solução, eu acho que é melhor a gente gastar uma variável a mais, que é irrisória aqui no nosso programa, para poder armazenar essa informação e mostrar ela aqui depois. Então, método sem operador de divisão, N1 dividido por N2 é tanto, e com operador de divisão. O resultado da divisão de N1 por N2 é N1 dividido por N2. A gente tem mais uma coisinha para arrumar nesse programa. Mas vamos executar para você poder entender? Vamos ver. Digite o primeiro número. Vou digitar o número 10, do nosso exemplo, e o segundo número. Vou dividir 10 por 5. Olha lá. O resultado da divisão de 10 por 5 é 2, que foi 2 vezes que o laço executou. 10 menos 5 e menos 5. E aqui, ó, ficou divisão. Não sei nem ler isso aqui. Divisão de 5. 10 por 5 é 2 pelo método da divisão convencional. O que acontece? E se eu digitar, se eu dividir 20 dividido por 6, opa, o primeiro número 20 e o segundo número 6. A nossa continha deu 4. E aqui deu 3. Professora, tem alguma coisa errada? Sim, temos alguma coisa errada. Se eu vou dividir 10 dividido por 6, o que acontece? Vou pegar a nossa calculadora. Calculadora, cadê você? 20 dividido por 6 dá 3,333. O nosso método, você percebe que ele arredondou? Nós não queremos isso. Vamos entender o que aconteceu aqui? Se eu digitar aqui, ó, o número 20 e aqui o número 6. Quando eu chego aqui, ele não entra no if, o segundo número não é igual a 0, beleza, segue. Total vai estar valendo o N1, que é 20. E vem aqui, 20 maior do que 0? Sim. 20 menos N2, quanto que vale N2 mesmo? N2 vale 6. 20 menos 6 vai dar 13, né? 13? 14. 14. 20 menos 6, 14. Dá 14. E vai o conte mais mais. Conte aqui, ó, vale 0. Então, agora ele passa a ser 1. 1. O total, 14 é maior que 0? Sim. Então, ele vai subtrair de novo o N2. O N2 vale 6. 14 menos 6 vai dar 10. 8. E aqui vai para 2. Vem aqui. 8 é maior do que 0? Sim. Então, ele subtrai de novo. 2. 8 menos 6, 2. E aqui vai para 3. Na hora que ele chega aqui, ele vê. 2 é maior do que 0? Sim. E aí, ele vai subtrair de novo, mas aí aqui agora vai dar um número negativo. Dá menos 4. E o meu count vai para 4. E aí, na hora que ele chega aqui, ele para. Percebe que ele fez um arredondamento? Ele arredondou o resultado para cima. Nós não queremos isso. Nós queremos ver o resto da divisão. Vamos mostrar esse resto da divisão. Como que a gente faz isso? A gente precisa garantir que na hora que ele faz essa continha aqui, ó, ele para, se for preciso. Então, nesse caso aqui, ó, se por acaso o meu total ele se transformar em um número negativo, igual ele acabou de se transformar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um break. Para ele sair do meu laço logo. Sem contar o count aqui. Por quê? Com esse break, observe que quando você clica no break, ele te mostra em quem que ele pertence. Quem que ele vai fazer esse break. Quem que ele vai fazer essa parada. Então, eu vou parar esse laço. Vou sair. Quando eu tô aqui e sai aqui, ele não lê essa próxima linha. Então, ele não vai fazer esse count maior, igual a 4. Então, esse count vai continuar valendo 3.
Só que antes disso, eu quero contar para o usuário qual que é o resto dessa divisão, só para ficar completinho. Então, eu vou precisar armazenar essa informação. Vou criar aqui, ó, uma variável chamada resto e vou colocar ela valendo 0. Aqui, então eu vou fazer resto da divisão vai ser igual ao resultado disso aqui positivo, que é o que sobrou do 0. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o valor do meu total, que no momento está valendo negativo, e eu vou multiplicar por menos 1. Percebe? Se ele está menos 4, ele vai sobrar, vai virar 4. Menos 4 vezes menos 1, negativo vezes negativo, positivo. E vou armazenar isso aqui dentro de resto. Por quê? Agora, aqui eu vou fazer essa informação. Ó, o resultado da divisão de N1 por N2 é tanto. E o resto é tanto. Vou dar um espaço aqui. Agora vai dar certo. Ó, vou executar. Primeiro número 20, segundo número 6. Ó, agora deu certo. O resultado da divisão por 20. 20 por 6 é 3, que nem o resultado aqui utilizando o operador. E eu ainda falei qual que é o resto. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu só adicionei essa informação do resto. O enunciado não me pede isso, mas eu achei que ia ficar mais bonitinho, né? Se a gente mostra essa informação. Mas se eu não quisesse mostrar ela, é só você não ter essa linha aqui, ó. Você só vai ter um... Você não precisa dela e aqui você não fala essa informação. Mas eu vou deixar aqui desse jeito, ok? Dúvidas, questionamentos, comentários? Deixa aí no comentário. E qualquer coisa você me procura em sala de aula, tá bom? E você que não é meu aluno, me procura aqui mesmo nos comentários. Certinho? Bons estudos, agorinha, próximo vídeo com a próxima questão, que vai ser a questão segunda mais votada, questão 21.